Fala galera, como é que vocês estão? Voltei para agora inaugurar, junto aos meus amigos, um novo projeto, o Projeto Enseja. Esse projeto é grande, hein? Vamos ter vários aulões aí, ou seja, as lives, tudo ao vivo. Vem, chama seus amigos, vem participar com a gente. Olha só, hoje eu vou começar com vocês pela prova de 2017, mas quer saber quando vão ser lançadas as outras provas? Como é que vai ser a programação do Enseja? Nos segue no Instagram. Nosso Instagram e dá uma olhada na nossa plataforma que você vai estar voando junto com a gente. Esquece não, hein? Eu sou o professor Charles, professor de Biologia do canal Escola Online. Vamos trabalhar, meu povo. Primeira questãozinha está escrito ali, ó. Níquel náusea. Intrépidos desbravadores, preparem-se para partir, lançando-se ao espaço em busca de novos lugares. Lá vão os vírus. Atchô! E aí, parece que uma pessoa está espirrando e em direção a uma outra pessoa. Nessa questão, em 6 de 2017, fala para nós assim, ó. A tirinha pode ilustrar a transmissão de quê? O que essa tirinha pode demonstrar? Pode ser que esse indivíduo espirrando em direção à mulher esteja dando a ela a AIDS, gripe, dengue ou hepatite. Pessoal, a AIDS seria por líquidos corporais, diríamos assim, exceto suor, saliva, né? Mas seriam humores corporais, como o sangue, por exemplo. Beleza? Algumas secreções também de genitálias. A dengue seria veiculada pelo mosquito Aedes aegypti. O vírus é passado de uma pessoa para outra pelo Aedes aegypti. A hepatite B tem forma de contaminação, pode ser até mesmo relação sexual, mas seria também relação a sangue. Então, gente, olha ali, ó. É óbvio que a gente tem que marcar aqui a letra B de bola na questão número 1. Uma questão muito fácil, uma questão que cobra simplesmente conhecimentos que eu diria ser até de mundo. Porque mesmo que você não soubesse tudo o que eu disse, você sabia que gripe é passado de uma pessoa pela outra, por gotículas de saliva, por exemplo. Beleza? Olha a questão número 2, gente. Nessa questão número 2, deixa eu dar uma olhada aqui, marquei a 1. Na questão número 2, ele diz assim, o Ministério da Saúde determinou o aumento de ações de vigilância e prevenção relativas a uma doença que nunca havia sido registrada no Brasil, a chikungunya. Provocada por um vírus, a doença possui a mesma forma de contágio da gripe. Galera, aqui eu marco para vocês. Mesma forma de contato da gripe, eu tô ficando louco, né? Tá escrito dengue ali. Qual é o contágio da dengue, Charles? Eu acabei de falar na número 1. Esqueci, Charles. Gente, é o mosquito Aedes aegypti. Continua. Bem como sintomas semelhantes, embora seja menos letal. Para evitar que o vírus se alastre pelo país, é necessário que a população se envolva nos trabalhos de vigilância e prevenção. Agora, gente, o que eu vou fazer para que essa doença não tenha uma prevalência? Higienizar as verduras? Eu vou lavar as mãos constantemente? Eu vou combater o mosquito transmissor? Eu vou consumir exclusivamente água filtrada? Gente, para eu bloquear essa doença, eu vou combater o mosquito transmissor, que é o Aedes aegypti. Show de bola? Tranquilo também, né? Muito simplesinho. Vamos à terceira. Na região sucro-alcooleira da região Rio Preto, vários produtos de cana-de-açúcar produtores de cana-de-açúcar resolveram utilizar o controle biológico no combate da cigarrinha da folha, um inseto bem destruindo as plantações atacadas. Um exemplo dessa estratégia de controle é o quê? Gente, quando fala controle biológico é quando você usa, por exemplo, um inimigo natural daquele cara que está te causando problemas. Tipo assim, deu uma lagarta. Lagarta está comendo a folha da sua planta. Aí você usa uma vespa que causa prejuízo à lagarta. Ou você usa um pássaro que come essa lagarta. Um predador ou um parasita da lagarta nesses casos. Entenderam? Então, olha só, aplicar inseticida é um método químico. Aplicar um agrotóxico é um método químico. Pulverizar com fungo verde eu volto a falar. Arar o solo antes do plantio, isso não tem nada a ver com o que está sendo perguntado. Utilização de armadilhas luminosas é um método interessante, no entanto, não é um controle biológico. Controle biológico é quando você usa um outro ser vivo
para causar prejuízos àquela praga e controlá-la. Nesse caso, eu nem sei quem é esse fungo verde, sendo muito sincero para vocês, embora eu seja biólogo, não sou muito ciente de que fungo é esse fungo verde, não. Deve ser um nome vulgar de alguma espécie, mas eu tenho total convicção que a resposta é letra B de bola. Tudo bem, galera? Controle biológico. Questão número 4 diz que após um tempo pulverizando as plantações de maracujá para combater as larvas que danificam os frutos, observou-se que essas paravam de frutificar. As folhas de maracujá não possuem autofecundação e seu pólen é viscoso e pesado, não podendo ser transportado pelo vento. Assim, para voltar a colher frutos maracujazeiros, é necessário fazer a polinização manual das flores. Eu vou marcar para vocês aqui uma parte interessante. Primeiro, elas pararam de frutificar. Gente, se tem fruto é porque a árvore ela foi fecundada. A fecundação depende do grão de pólen chegar. E aqui, olha só, ela não é autofecundada. Tem que chegar um grão de pólen de outra planta. Ou talvez de uma planta que seja próxima, ou talvez de uma planta que seja muito longa. Mas tem que chegar, mais ou menos é isso que ele está dizendo. Tem que chegar. Mas olha só, os caras estão pulverizando para combater larvas, primeira linha. Então eles mataram agentes polinizadores. Agente polinizador é quem levava o grão de pólen. Pessoal, vai no comando da questão. Isso acontece porque o ciclo natural de polinização foi alterado pelo... Olha só, ele está falando lá em cima que está sendo pulverizado. Então, o que alterou a polinização? O que matou polinizadores? O uso de inseticida? A engenharia genética? Mexer no DNA dos polinizadores? O uso de adubos químicos? Adubo químico é dado para enriquecer o solo. Adubo químico, tipo com nitrogênio, cálcio, fosfato, magnésio, enfim. Alteração do regime de chuvas. Galera, é uma questão que eu diria para você, leia com tranquilidade na hora da sua prova, você nunca vai errar. É só uma questão de interpretação nesse caso. Beleza? Vamos a 5. Ele diz que o fermento biológico constitui-se de um fungo unicelular. Sim, sim. E aí eu falo para vocês, meus amigos, eu falo para vocês que o fungo unicelular se chama levedura. Beleza? Levedura. Muito utilizado prepara receitas de pão caseiro. Há o costume entre alguns cozinheiros de colocar uma bolinha de massa em copo com água. No início a bolinha vai para o fundo do copo, porém depois de um tempo a bolinha fica flutuando na água. A flutuação da bolinha da massa indica o momento de levar a massa para assar. A bolinha de massa flutua na água porque ocorre a liberação de gás. Galera, o fungo ele faz o que a gente chama de fermentação. Ele pega a glicose é essa aí, ó, C6H12O6. O fungo pega a glicose e quebra ela e produz duas moléculas de ATP. Olha aí a equação que eu estou colocando. Produz duas moléculas de CO2 e produz duas moléculas de etanol ou álcool etílico. Nesse caso, 2 etanóis que ele produz. Por que a bolinha flutua? Porque vai enchendo de CO2 dentro dela. E isso faz com que a densidade dela fique menor do que a densidade do líquido e ela boie. Portanto, é o gás carbônico que é produzido no interior dessa bolinha pelo fungo. Então esse é o fermento biológico ou fermento de padaria. Algo que eu falei dias atrás no projeto Eu Não Erro Mais, de aulas ao vivo. O Escola Online tem aulas ao vivo no nosso canal do YouTube e as aulas estão todas na nossa plataforma, tudo organizado para você ter acesso quando quiser. Show de bola? Vamos a 6, galera! A consequência direta da introdução desse mosquito na natureza será o ou a... Mas peraí, já entendi nada. Que mosquito é esse, cara? Vamos lá, gente. Lê comigo aí. Frase 1. Alteração. Pesquisadores introduzem no mosquito um gene com receita para a produção de uma proteína que mata seus descendentes ainda na fase de larva. Galera, pronto. Aí eu foco e digo para você, esse é um mosquito transgênico. Eu não tenho condições de afirmar pela número 1, mas eu digo para vocês que eu conheço esse experimento, porque esse mosquito recebeu genes de outra espécie. Por isso ele é transgênico. Uma espécie que recebeu genes de outra espécie. E recebe quando, Charles? Recebe quando, Charles? Nossa senhora, isso é difícil. Recebe quando ele ainda é uma larvinha. Quando ele é um embrião. Aliás, muito antes de larva, quando é um embrião. Está escrito ali, ó, tem um gene ali, ó, X. 2. Os embriões são cultivados em laboratórios e os insetos transgênicos são identificados por um marcador fluorescente. Falou que é transgênico, então agora eu tenho total certeza de que realmente esse gene veio de outra espécie. 3. Os descendentes machos são isolados para serem soltos na natureza e procriarem com fêmeas que habitam a região. Os filhotes que resultam do cruzamento não sobrevivem. Então, olha só, faz-se uma Aedes aegypti transgênico. Por quê?
Porque o macho que eles vão fazer transgênico não se faz fêmea. O macho, só macho. Ele vai copular com as fêmeas, vai passar para os filhotes, 100% dos filhotes, um gene que vai matar as larvas. Então esse macho toma o tempo da fêmea, porque ela não vai ter descendência. Entenderam a ideia? Com isso, uma espécie que não reproduz está fadada à extinção. Moçada, então qual a consequência? Aumento do uso de inseticida? Redução da população de mosquitos transmissores? Extinção de uma espécie importante para ter alimentado a região? Risco de surgimento de uma nova espécie devido à manipulação genética? É óbvio que a gente está buscando aqui o controle da dengue. Esse é um experimento bem antigo, pessoal, e uma empresa patenteou isso aí, tá? Há uma empresa que patenteou. Então, eles têm lá uma marca, a empresa, não vou falar aqui, não vou fazer propaganda, mas a empresa ela chega assim com umas vans e solta mosquitos na cidade. Para uma pessoa leiga, não é o seu caso, a pessoa ficaria até com medo, né? Nossa, vai fazer mal à minha saúde. Não. Nesse caso, ele quer realmente controlar a dengue, ou mesmo chikungunya, ou mesmo zika vírus, né? Vamos à questão 7. A reciclagem é um processo importante quando se pensa em desenvolvimento sustentável, uma vez que determinados tipos de materiais, cotidianamente conhecidos como lixo, por exemplo, o papel, são reutilizados para a fabricação de novos produtos. Além disso, a reciclagem também contribui para reduzir a exploração de recursos naturais tidos como matéria-prima. Reciclar é importante, né, galera? No caso do material citado no texto, a reciclagem reduziria a exploração de... Então vamos lá. Está escrito ali, ó. A reciclagem é um processo importante quando se pensa em desenvolvimento sustentável, uma vez determinados tipos de materiais, cotidianamente como lixo, ou papel. Pronto. Eu não consegui achar a palavra papel, por isso que eu li tudo de novo. Tem problema, né, gente? Papel. São reutilizados para a fabricação de novos produtos, ou seja, no caso do material citado no texto, ou seja, o papel. Sua reciclagem reduziria a exploração de quê? Gente, o papel vem da celulose. Celulose é um carboidrato vegetal. Então eu estaria falando de quê? Celulose vegetal, fibra de algodão, látex da seringueira, petróleo e seus derivados. A gente está falando da celulose vegetal. Nesse caso, para você ter a celulose vegetal, você tem que cortar árvores. Eucalipto, entre outras árvores. Mas se você recicla ele, você corta menos árvores, você precisa de menos celulose vinda de papel. Entendendo, gente? Comenta nessa aula aí, hein? Quero ver como é que foi os acertos de vocês. Aliás, seria bem interessante você ir parando o vídeo e fazendo as suas também, antes que eu marque, antes que eu dê a explicação. Vamos à questão número 8, gente. O crescimento excessivo do cabelo no nariz e nas orelhas é um problema enfrentado por muitos homens. Essa condição genética presente em várias populações é conhecida como hipertricose. E curiosamente atinge apenas pessoas do sexo masculino. Nas famílias acometidas pelo problema, sempre todos os homens herdam essa característica do pai, enquanto as mães estão livres do problema. Aqui eu vou marcar para vocês. Características do pai. Esse é um caso clássico de herança restrita ao sexo. Essa é uma questão que deveria ter sido anulada pela prova. Essa questão que eu, como professor de biologia, como biólogo há anos, digo para você, ela está errada. A hipertricose auricular, durante muito tempo, foi falado que ela era uma herança do cromossomo Y. O cromossomo Y, pessoal, só existe nos machos. Então, eu, Charles, passo o meu cromossomo Y para o meu filho, só. Só homens têm cromossomo Y. Se o meu cromossomo Y determina uma característica, se ele tem um gene no meu Y, o meu filho também tem de tê-lo. É assim que a gente via. E é assim que essa questão se resolve. E aí você marca a letra B de bola. Mas agora compreenda o que é certo. A hipertricose auricular não é somente do cromossomo Y. Ela tem em parte herança autossômica. O que é autossômica? Você aí, menino, você tem 44 ou 22 pares de cromossomos autossômicos mais um cromossomo X e um Y. Você, menina, tem 44 autossômicos mais 2 cromossomos X. Nossa espécie, nós temos 46 cromossomos em cada uma das células. A hipertricose auricular, a gente sabe que ela não é herança restrita ao sexo. Herança restrita ao sexo, o gene está somente no cromossomo Y.
Essa questão você faz ela pensando isso, mas é um conceito errado. Fui claro, galera? Comenta aí que eu respondo vocês, hein? Com o maior prazer. Vamos a 9. Imagine passear por aí com um carro sem freio. Só o pedal acelerar funciona. Nossa senhora, você imagina um trem desse, gente? Se a situação parece absurda em termos automobilísticos, saiba que algo semelhante acontece no seu corpo, quando o balanço entre sódio e potássio se encontram essencialmente opostos. A ação do sódio nos vasos sanguíneos promove a elevação da pressão arterial, isso aqui é bom. Esse trem é bom, então essa parte aqui é boa. Eleva a pressão arterial. É boa para a questão, né? Porque esse trem mata pessoas por infartos, por acidentes vasculares encefálicos, enfim. Moçada, a ação exercida pelo potássio nas partes do corpo é o... Então, olha só. A ação do sódio nos vasos sanguíneos promove... a ação do sódio nos vasos sanguíneos promove a elevação da pressão arterial. Beleza. Agora, olha só que interessante. Vou ler de novo agora, guiando vocês. Imagine passear por aí um carro sem freio, beleza, analogia, só o pedal funciona, a situação parece absurda em termos automobilísticos. Saiba que algo semelhante acontece quando o balanço entre sódio e potássio se encontra essencialmente opostos, ou seja, exatamente o contrário. Então, o sódio, ele eleva a pressão arterial. Olha só, oposto. Se o sódio eleva a pressão arterial, o potássio diminui. Entenderam? Potássio diminui. É essa a interpretação. Esse é o grande pulo do gato. Então, olha só. A ação exercida pelo potássio. A gente já sabe que ele diminui. Interpretei 2 vezes com vocês. Ó, a ação do sódio no vaso sanguíneo promove a elevação da pressão arterial. Se o potássio é o oposto, então ele diminui. Então, o que o potássio faz? Ele diminui o tamanho do vaso sanguíneo? Contrai ou ele relaxa? Gente, já estou focando com vocês. Ele relaxa, ele aumenta o tamanho do vaso sanguíneo. Aumentando o tamanho do vaso sanguíneo, a pressão arterial dá aquela diminuída. Beleza? Nesse caso, cobrou um pouco de conhecimento biológico, tá? Relaxa o vaso sanguíneo. Moçada, vou à questão número 10. Se não me falha a memória, a penúltima. É uma questão sobre seleção natural. Biston betulária, casos de Biston betulária, evolução orgânica. Na Inglaterra, há 2 tipos de mariposas, Biston betulária, clara e escura. A clara a gente fala não melânica e a escura melânica, que costumam repousar na árvore bétula. As árvores de casca branca eram abundantes na Inglaterra, e os líquens claros cobriam a maioria dos troncos das árvores. Isso permitiu às mariposas claras uma excelente camuflagem contra a predação. Os bichos não viam ela. Com a Revolução Industrial, onde vento de fábricas espalhou muita fuligem pelas florestas próximas. A fuligem eliminou os líquens, que são extremamente sensíveis à poluição, e enegreceu os troncos das árvores. Contra um fundo escuro, as aves podiam ver melhor as mariposas claras, que se tornaram um alvo fácil de predação. Bem fácil de entender, né? Por consequência, se camuflar melhor no novo ambiente, as mariposas escuras sobreviveram. Puderam se reproduzir e passaram seus genes para as gerações seguintes. A predominância de uma das cores de mariposa inglesa constitui uma evidência a favor da quê? Vamos lá. Endossimbiose, isto é, a interação obrigatória entre sobrevivência dos organismos. Geração espontânea, isto é, organismos vivos podem se originar facilmente a partir de matéria orgânica, inorgânica. Seleção natural, isto é, indivíduos mais aptos em determinados ambientes têm maior probabilidade de sobreviver e reproduzir. Lei do uso e desuso, isso é, alterações no ambiente causam mudanças no organismo que ali vivem, que podem ser transmitidas aos descendentes. Amigos, se vocês tiverem dificuldade nessa questão, lê de novo. Lê de novo, trabalhe a sua capacidade de escrita, porque a professora Daiane, da redação do Escola Online, ela vai precisar disso. Você fazer uma ótima redação no Enseja. Então, olhem só, o texto diz, quando o ambiente era claro, as mariposas claras, elas se camuflavam. Quando começa a vir fuligem, ficar tudo preto o meio, as mariposas claras, elas contrastam muito com o meio preto e passam a ser predadas. Já as escuras estão camufladas. Então é óbvio que nesse caso nós temos a letra C de casa como resposta para nós. Beleza? E aí sim chegamos a uma última questão que ela tem um contexto de geografia muito forte. Diz assim, ó, em um bioma ocorrem 2 períodos secos anualmente. Galera, a resolução dessa questão está aqui. Ocorrem 2 períodos secos anualmente.
Bioma, quando fala em seca no Brasil, assim, você já começa a desconfiar de cerrado e desconfiar de caatinga. Neles predominam arbustos e árvores de pequeno porte, alguns com espinhos e outros com queda de folhas devido ao déficit hídrico. Esse queda de folhas também ocorre no cerrado, tá? Mas é mais predominante também em caatinga, mas ainda também não define questão. O que acontece? Por que não é cerrado a resposta e sim a resposta aqui é caatinga? Porque o cerrado você vai ter um período chuvoso, curto, e um período seco, bem maior. Período seco, diria eu, sem chuva, porque o cerrado tem lençóis freáticos. Então, pessoal, é uma questãozinha que se resolve bastante com a geografia, tá? E deixa eu te falar, quando quer caracterizar o cerrado, eles falam muito dos troncos com casca grossa, caules retorcidos. Isso é uma característica bem comum para caracterizar o cerrado. Moçada, fizemos um comentário, a resolução da prova comentada como um todo. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês na primeira prova, mas a gente vai voltar em mais provas e vai ter o aulão. Chama seus amigos, publica esse trem aí, manda o link dessa aula para eles, porque agora a Escola Online está com vocês também nessa nova empreitada. Grande abraço, galera. Gratidão imensa por vocês estarem aqui com a gente. Valeu? Até mais!